Bom dia, meus amores do quinto ano. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Hoje no nosso vídeo de português, a gente vai falar algumas coisinhas. A gente vai relembrar alguns conteúdos. Só que antes da gente iniciar com o nosso vídeo, como é de costume, eu vou fazer a chamada. E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma de que estão presentes, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pelas redes, tá certo, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada, tá? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, Larissa Cavalcante da Silva, Naila Vitória, Nicolas Natan, Pedro Henrique, Suelen Rebeca, o Anderson Diego e o Wendel Micael. Então, meus amores do quinto ano, o que é que a gente vai fazer agora? Eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de caligrafia de vocês, tá? Para acompanhar a tia, que eu vou fazer uma revisão, vou explicar o conteúdo e vou explicar também a atividade de casa. E abrissem um livro de caligrafia na página 36, onde o conteúdo é o uso do prefixo 10. O prefixo 10 significa falta de. Prefixo, meus amores, vai ser tudo aquilo que a gente coloca antes de uma palavra. No caso aqui, a gente está trabalhando com o prefixo 10. Então, se a gente coloca o prefixo 10 antes de uma palavra, a gente está dando uma ideia de falta. Então, eu tenho um exemplo aqui, ordem. Coloco na frente de ordem o prefixo 10. Fica desordem. Estão entendendo? Então, significa uma falta de ordem. Significado do prefixo 10 é falta. A gente coloca o prefixo sempre na frente de uma palavra, tá? E vai indicar a falta. Então, vejam, a gente tem aqui alguns exemplos de prefixos, tá? A gente tem 10, que é o que eu estou falando aqui. A gente também tem alguns exemplos como prefixo ambi, tá? Exemplo da palavra ambidestro, ambivalente, a como prefixo, tá? Atípico, tá? São exemplos. Vejam só, no primeiro quesito da página 36, que vai para casa, a gente vai fazer o seguinte aqui. Complete as frases usando o prefixo 10. Observe o exemplo. Quem não vive ocupado, vive desocupado. Onde não há ordem, há desordem. É isso que a gente vai ter que colocar aqui. O que não está arrumado, está desarrumado. Quem não está empregado, está desempregado. Quem perdeu a herança, ficou deserdado. Percebam o uso do prefixo 10 antes das palavras. Estão percebendo esse uso, meus amores? A gente tem justamente o uso do prefixo 10 antes dessas palavras, tá? A gente vai agora para a página 37. Lá na página 37, a gente tem o seguinte. Escreva o antônimo dos verbos usando o prefixo 10. Então, eu tenho ligar, desligar. É o antônimo de ligar. Antônimo, vocês sabem que é o quê? O significado contrário de uma palavra. Então, ligar, antônimo com o prefixo 10, desligar. Arranjar, desarranjar. Afinar, desafinar. Hidratar, desidratar. Dobrar, desdobrar. Igualar, desigualar. Tá? Terceiro, complete as frases abaixo de modo que a palavra final signifique falta de alguma coisa. Já que a gente sabe que o prefixo 10, ele significa falta de algo, tá? Então, vejam, quem foi... Vou dar aqui um exemplo, eu vou dar exemplos pessoais meus, tá? Quem foi honesto, ficou desonesto. Estou dando aqui um exemplo. O que não está arrumado, está desarrumado. Percebam que eu estou colocando sempre o antônimo das palavras. Outro exemplo aqui. Onde não há herança, há deserção.
Pode ser, pode colocar aqui esse exemplo. Quem é ocupado não pode ser desocupado. Percebam que a gente está trabalhando aqui justamente com significados opostos, com antônimos. E a gente percebe esses antônimos quando a gente coloca o prefixo des, tá? D-E-S. Prefixo que vem antes da palavra. O prefixo des significa falta de, tá? Agora vejam só. A gente sabe que também existem alguns falsos prefixos. Vou falar aqui para vocês alguns exemplos. Vejam só. Os chamados falsos prefixos são elementos que se posicionam no início da palavra, mas que possuem significados independentes, como anti. Olha o exemplo aqui. Antissocial, anti-inflamatório e autodidato, autógrafo, automóvel, entre outros. Depois, né, a gente consegue perceber que esses prefixos também, né, esses falsos prefixos, dão uma ideia contrária, não é verdade? Vou dar aqui um exemplo. Inflamatório. Quando eu coloco anti na frente, fica anti-inflamatório. Só que são falsos prefixos, porque são elementos que estão posicionados na frente da palavra, mas eles não estão dando uma ideia de totalidade, de que a palavra ela está tendo o prefixo empregado ali, tá? Diferente do prefixo des, que ele é um prefixo, né? O prefixo des. Não 10 de 10, mas o prefixo des. D-E-S. Aí agora eu gostaria de falar com vocês sobre o segundo elemento que a gente vai trabalhar hoje. Eu separei para trabalhar com vocês hoje 3 elementos, tá? 3 elementos. O primeiro que é o uso do prefixo des. D-E-S. Na frente de uma palavra. E que está dando uma ideia de sentido contrário. Arrumado, desarrumado. E assim por diante. Agora, ainda na página 38, vocês vão escrever frases com as palavras desarmonia, desonesto, desonrar e desbravar. Vocês vão escrever frases com essas palavras aqui, certo? Agora, eu quero falar com vocês sobre traz e atrás, tá? Vejam só, essas duas palavras, traz e atrás, só da gente falar, a gente já percebe um significado diferente. Traz me vem na cabeça trazer e atrás me vem na cabeça de atrás. Vou dar aqui um exemplo. Aqui, agora, nesse momento, atrás de tia Carla, a gente tem Pedrinho, que está dormindo ali na cama, atrás de mim, tá? Ele está atrás de mim. Agora, se eu digo assim, eu irei trazer essa flanelinha, eu estou trazendo, eu trago, ele traz essa flanela. Eu levo para algum lugar, eu trago essa flanela. É diferente do significado de atrás, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou posicionada aqui e Pedro está atrás de mim. É diferente, não é diferente? Esses dois significados dessas palavras? Então, vejam, a gente tem aqui o seguinte. Ela estava atrás de mim, e ele traz alegria. Vejam se esses dois exemplos de frase não batem com os exemplos que tia Carla acabou de falar aqui para vocês. Acabei de trazer para vocês. Não é verdade? Então, vejam, traz é uma forma do verbo trazer. Usa-se no sentido de levar, carregar. Como eu falei, eu trago, ele irá trazer, ele leva essa flanela. Estou dando aqui um exemplo simples para vocês. Atrás é usado para indicar um lugar, uma posição. Atrás de mim a gente tem aqui esse móvel, a gente tem uma cama, a gente tem aqueles ursinhos ali atrás de mim. Então eu estou aqui, minha posição é essa,
mas atrás de mim eu tenho todo um ambiente, né? Então, percebem essa diferença, né? Essas características, né? Então, vejam só. Na página 39, que vocês também vão fazer, vocês vão responder o seguinte. No primeiro, ele diz: complete as frases usando o traz ou atrás. Então, vejam só. Fique atrás de mim. Você traz sempre um brilho nos olhos. Paulo traz seu livro todos os dias. Atrás da banda, só não vai quem não dança. Percebam que essas frases, cada uma, tem um significado diferente que vai muito de acordo com o uso do traz ou atrás. Por isso, o significado é diferente. Vamos para o segundo. Ordene as frases. Eu tenho folião, atrás, o trio elétrico e saio do. Vejam só, analisando essas frases aqui, como é que a gente pode ordenar? O folião saiu atrás do trio elétrico. Estão vendo? A gente pode analisar dessa forma. Aí no próximo, Luciano, carteira, bolso, traz no A de trás. Vejam só como eu posso desembaralhar essa frase. Luciano traz a carteira no bolso de trás. Vejam se não é isso. Se a gente não consegue desembaralhar dessa forma, tá? Aí a gente vai, para finalizar, com a nossa última atividade, último conteúdo de hoje, né? Dessa parte de ortografia que eu estou trabalhando com vocês em caligrafia, que é o uso do sobre e sob. Deixa eu dar aqui um exemplo bem claro. Vocês estão vendo ali aquele móvel e a gente está vendo ali algumas coisas no móvel. Se eu digo assim, sobre o móvel está porta-retratos, abajus e relógios. Eu estou usando sobre. Quer dizer que eles estão em cima, tá? Em cima de algo. Sobre. Em cima de algo. Mas o sobre também significa falar sobre algo, tá? O sobre tem dois significados aqui. Sobre, em cima de, ou falar a respeito de. Sobre algo. Em cima, o exemplo que eu dei a vocês, eu estou usando sobre, porque esses elementos aqui estão em cima do móvel. Então, eu estou usando sobre. Quando eu digo assim, irei falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Esse sobre também vai ser colocado dessa forma, porque eu estou falando a respeito de algo, da vinda da família real para o Brasil. Agora, se eu falo sob, significa embaixo. Aquela caixinha ali, estão vendo uma caixinha de madeira? Está sob o móvel. Ela está embaixo. Ela não está na parte de cima. Ela está embaixo do móvel. Aquela caixinha ali, tá? Ela não está na parte de cima. Ela está embaixo do móvel. Então, vejam, tem alguns exemplos aqui. Maria colocou o livro sobre a mesa, em cima. O cachorro está sob a mesa, embaixo. Estão vendo? E falamos sobre diversos assuntos. Falamos sobre, a respeito de, tá? Então, já perceberam as diferenças, né? Que é um assunto que a gente já trabalhou, que a gente já vem falando há muito sobre isso. Aí, na última atividade de casa, que a gente vai fazer hoje, vocês vão fazer o seguinte no primeiro. Copie as frases, substituindo as palavras destacadas por seu sinônimo. Então, eu tenho aqui, eu coloquei os pratos em cima da mesa. Está destacado em cima. Então, como é que vai ficar? Eu coloquei os pratos sobre a mesa. Aí, na próxima, o gato está embaixo do banco. Embaixo está destacado, quer dizer que o gato está sob o banco. No segundo, complete as frases usando sobre ou sob. Eles estão conversando a respeito de, sobre a festa. O mendigo dorme sob a marquise. Então, quer dizer que o mendigo dorme embaixo da marquise.
É proibido estacionar sobre a calçada, em cima da calçada. Os documentos ficaram sobre, em cima, o balcão, em cima do balcão. Devo deixar os sapatos sob a cama, embaixo da cama. Então, percebam a diferença, né? Do uso do sobre e do uso do sob. O sobre dá um significado de em cima, da mesma forma que a gente tem um significado de falar sobre algo, a respeito de algo. Então, esse é o conteúdo de português que a gente vai trabalhar justamente com a questão da ortografia, tá? No nosso livro de caligrafia, sobre e sob, traz e atrás e o uso do prefixo des, tá? Vejam só. Agora, eu queria retomar com vocês o conteúdo de produção de texto que a gente vem trabalhando, que é justamente de sinopse, tá? A gente fez na última aula, tá? Sobre sinopse, a página 43. E na nossa aula de hoje, vocês vão fazer apenas a página 44, sobre sinopse também. Vejam só, na última aula, eu trouxe para vocês alguns exemplos de livros, né, que falam sobre, que retratam sobre uma história, né, e que vai ter a sua sinopse. Vocês viram que as sinopses podem fazer um pequeno resumo de um livro, de um filme, algo curto, mas que chame a atenção do leitor para se interessar pelo que está sendo falado. Seja um filme, seja um livro. A gente, quando vai assistir a um filme, pelo menos eu, quando vou assistir a um filme, eu procuro ler um resuminho, uma pequena sinopse do que a história aborda, para ver se eu me interesso em assistir esse filme. Então, a sinopse tem essa finalidade, meus amores, de trazer pequenas informações de um livro, de um filme, de uma música, para que a gente se interesse pelo que está sendo difundido e vá conhecer, e vá olhar. Tá? Então, essas são algumas das características do que a gente entende como sendo sinopse, tá certo? Vou aqui relembrar a vocês o que está sendo falado sobre sinopse. Vejam só. Sinopse é a ideia geral de um texto que tem como finalidade despertar o interesse de quem lê. Em contato com a sinopse, o leitor vai interessar-se ou não pelo restante da publicação. Então, as sinopses, elas têm a função de trazer pequenos textos, né? Pequenos elementos que atraiam a atenção do leitor, a atenção da pessoa que vai assistir a um filme, que chame a atenção da pessoa para ela assistir ou ler o livro, ou ver o filme, algo que chame a atenção, com palavras que chamem a atenção, um texto pequeno, mas bem elaborado, que se destaque e traga a atenção do leitor, né, para o que está sendo divulgado ali. E como eu disse, a gente vai ter sinopse de filme, sinopse de livro, até sinopse de jogos mesmo vai ter, sinopse de jogos falando sobre, e tá chamando a atenção do leitor. Então, tudo isso a gente vai ter. Tá certo, meus amores? Então, vejam só. Aqui, eu acredito que eu não li, né, a sinopse desse texto. E eu vou ler aqui para vocês. O valor de uma criança. De Maria Ieda Justino da Rocha e ilustrações Carlos Antônio. Aí, olha a sinopse desse texto. Um resuminho. O valor que a criança tem vai além do que se pode transmitir e da nossa maneira de viver, pois ela é depositária de uma nova esperança e seu coração transborda de bondade e de ternura. O valor de uma criança é um poema puro e verdadeiro, capaz de nos fazer refletir sobre a realidade dos nossos pequenos. Ser criança é ser feliz, é ter energia e alegria para seguir ao Senhor Jesus com sabedoria. Então, aqui é um pequeno trecho do que a gente vai encontrar nesse livro. E está querendo trazer a atenção do leitor para que ele leia todo o poema, que no caso é o valor de uma criança, tá? Então, para casa, na página 44, só a página 44, tá certo, meus amores? Vocês vão fazer o seguinte: você provavelmente conhece as histórias das obras abaixo.
Escreva a sinopse de cada uma. Caso não conheça, pesquise a respeito. Então, fale um pouco sobre a história do Chapeuzinho Vermelho, sobre a história da Bela e a Fera, sobre a Arca de Noé e sobre o Homem-Aranha. Tá, meus amores? Então, usem a criatividade e divirtam-se. Meus amores, o nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo, meus amores? Tá? Então é isso. Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, tchau!